Taxa básica de juros Selic, você sabe o que isso significa? Muito bem-vindos ao canal Milhão. Esse vídeo aqui vai ser sobre a taxa básica de juros Selic. Muito importante esse assunto nesse momento porque hoje é dia 22 de março e o Copom está reunido desde ontem e daqui a pouco vai ser divulgada a nova taxa básica de juros Selic, que não sabemos até agora se vai continuar equalizada e em 13,75% ao ano, vai subir ou mesmo vai cair. Eu peço primeiramente que você se inscreva no canal Milhão, fique conosco até o final desse vídeo, vamos explicar o que é a taxa básica Selic, qual a taxa básica Selic atual, como a taxa básica Selic funciona e como que ela influencia tanto nas suas dívidas quanto nos seus investimentos. Mas eu quero iniciar esse vídeo aqui compartilhando um trecho de uma notícia muito importante que saiu hoje no InfoMoney sobre um relatório divulgado pelo Bank of America, o BOFA, a respeito de expectativas de projeções da taxa Selic, taxa básica de juros, tanto para 2023 quanto para 2024. E a projeção anterior desse relatório do Bank of America era que a taxa básica de juros Selic chegasse no mês de dezembro de 23 a 11,75%. O cenário aguardado melhorou um pouco e o Bank of America, nesse relatório divulgado aos seus clientes, destaca que a nova estimativa caiu de 11,75% para 11% no final de 2023. E de acordo com o relatório do banco, a estimativa é que o Banco Central faça um corte de 0,25% na atual taxa Selic somente na reunião do mês de maio, ou seja, para daqui a 45 dias. Aliás, é um consenso do mercado financeiro de que o Banco Central, através do Copom, tem a baixa probabilidade de alterar a Selic atualmente colocada no patamar de 13,75%. É muito importante que você saiba desse detalhe, dessa projeção, dessa expectativa. Daqui a pouco, no decorrer da noite, o Banco Central, através do Copom, vem a público divulgar a taxa básica de juros oficial, ok? Esse relatório aqui é um relatório de projeção do BOFA, que é o Bank of America, que eu estou compartilhando com vocês porque é muito importante o que está escrito aqui. Então, de acordo com esse relatório, a estimativa é que o Banco Central faça um corte de 0,25% apenas na reunião de maio, seguido de cortes sucessivos de 0,5 ponto percentual nas reuniões seguintes. É válido lembrar que antes o BOFA trabalhava com uma expectativa de que as quedas na taxa básica de juros Selic só se dariam a partir do mês de agosto. A nova estimativa é que a taxa básica de juros Selic caia para 11% no final de 23 e que recue para abaixo de 10%, na verdade 9,5%, no encerramento do ano que vem, 2024. O banco reforça ainda que esse cenário está diretamente relacionado aos termos da proposta de arcabouço fiscal, que ainda não são conhecidos. Embora a nova regra fiscal ainda não tenha sido aprovada no Congresso, houve uma redução da incerteza em relação às contas fiscais, o que deve alterar a avaliação da diretoria sobre o balanço de riscos, comenta o banco em seu relatório. Na reunião do Copom de hoje, o banco espera que o comunicado destaque projeções de inflação para baixo em função da contínua deterioração da atividade, da desaceleração do mercado de trabalho, das preocupações com as condições de crédito interno e da deterioração do setor bancário externo. E a gente falou no início do vídeo que iríamos compartilhar com vocês o que é e como funciona a Selic. Você sabe o que significa Selic? Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O sistema é administrado pelo Banco Central e nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média de todas essas transações é referente à taxa Selic, a taxa básica de juros, referência para todas as demais taxas existentes no Brasil.
A taxa básica de juros Selic é um indicador importante, pois representa os juros básicos de toda a economia brasileira. Portanto, ela tem influência direta em todas as outras taxas de juros no país, como a taxa de juros do seu cartão de crédito, por exemplo. O Comitê de Política Monetária Copom define a meta da taxa básica de juros Selic para assegurar a estabilidade dos preços no país, ou seja, para controlar a inflação. A taxa básica de juros Selic é o principal instrumento que o Banco Central se utiliza para controlar a inflação. E a cada 45 dias, o Copom se reúne para definir se a taxa básica de juros Selic se mantém, aumenta ou mesmo diminui. A Selic é utilizada como instrumento de política monetária do Banco Central no controle da inflação. Por ser a taxa básica de juros da economia, ela também serve de base para a rentabilidade de investimentos. Por isso que eu falei no início do vídeo que o conteúdo desse vídeo aqui é importante tanto para quem tem dívida ativa, quanto para quem investe, seja na renda fixa ou mesmo na renda variável. E a taxa básica de juros Selic atual está em 13,75% ao ano e foi definido na última reunião do Copom do dia 2 de fevereiro de 2023. E, aliás, essa taxa básica de juros Selic é a mesma desde agosto do ano passado. Ela vem se mantendo constante ao longo dos meses em 13,75%. E como que funciona a taxa básica de juros Selic, afinal de contas? Bom, aí é interessante que você saiba que a Selic registra todas as operações relacionadas aos títulos da dívida do governo emitidos pelo Tesouro Nacional. Grande parte desses títulos é comprada por instituições financeiras. Por lei, essas instituições são obrigadas a direcionar uma porcentagem de seus depósitos a uma conta do Banco Central. Assim, o Banco Central determina que os bancos fechem o dia com o caixa equilibrado. O objetivo dessa ação é evitar que haja um excesso ou falta de dinheiro em circulação, e isso comprometa o compromisso do Banco Central com a meta da inflação. E para cumprir essa determinação, todas as instituições financeiras brasileiras fazem empréstimos, entre elas de curtíssimo prazo, com duração de um dia. E para esses empréstimos, para fechar a contabilidade, a conta no final de cada dia, é cobrada uma taxa de juros entre as instituições. Com base nessa taxa de juros cobrada, é calculada uma média ponderada e ajustada que é divulgada todos os dias. Essa é a taxa Selic overnight e no ano ela é a taxa Selic anual. Então você vai somando essa taxa diária o ano todo até você ter uma taxa básica de juros anual de nome taxa Selic anual. Tanto é que a unidade da taxa básica de juros Selic é A ponto ao ano. E você já parou para se perguntar por que a taxa básica Selic é tão importante? Ora, a taxa básica de juros Selic é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes da economia brasileira, desempenhando diversos papéis e impactando diferentes elementos no mercado e no cenário econômico. Dentre eles, a gente pode citar: principal ferramenta para controlar a inflação, seguindo a meta de inflação, base para todas as demais taxas de juros da economia brasileira e base para os rendimentos dos principais investimentos, como diversos ativos de renda fixa, por exemplo. Logo, é importante você ficar de olho nas decisões sobre a taxa básica de juros Selic, que saem de 45 em 45 dias após o encontro, a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Econômica do Banco Central. Tem que ficar esperto, galera, com relação às definições do Banco Central. A gente tem que se educar com relação a esse fato. Então a gente vai ficando por aqui. Nós explicamos o que é a taxa básica de juros Selic, quando que o Copom se reúne, a periodicidade de reunião do Copom, que é o órgão do Banco Central, o comitê do Banco Central que decide a taxa básica de juros no Brasil, e que ela é importante tanto para os seus investimentos na renda fixa e na renda variável, quanto também nas suas dívidas ativas, beleza? Ficamos por aqui então, estamos aqui na expectativa de divulgação daqui a pouquinho
por parte do Copom da nova taxa básica de juros Selic a vigorar a partir de amanhã no Brasil. Abraço a vocês, tchau, tchau.